Fala, torcedor do Verdão, mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras para trazer as últimas informações. Estou trazendo aqui para vocês a equipe F da ESPN analisando o empate do Verdão contra o Mirassol, galera. Palmeiras que está na quinta posição do campeonato com 23 pontos. Fica aí até o final do vídeo e não se esqueça de deixar aquele like, beleza? A opinião sua e a opinião não vou discutir. Nós há um mês e meio estávamos em primeiro na Libertadores, em primeiro no campeonato, na Copa. Agora não estamos a passar um bom momento. O momento das narrativas que tu crias e os teus colegas criam, se o Palmeiras investe é porque tem dinheiro. E esse dinheiro surgiu com os títulos que nós ganhamos, com títulos e com vendas de jogadores. Por isso é a pergunta que se faz, é porquê que o Palmeiras investiu esse dinheiro? Porquê que o Palmeiras pode investir esse dinheiro? Há 5 anos não podia. Há 4 não podia. Há 3 não podia. Lembram-se que eu falei aqui? Porquê que agora pode? Pagou a quem devia, certo? Vendeu os jogadores a preços bem vendidos e agora temos que comprar para continuar a ser competitivos. Agora não escondo e não adianta criar essa narrativa. Sim, não estamos a jogar aquilo que podemos e que vamos jogar, mas para isso precisamos de um bocadinho de tempo. Oswaldo Pascoal. Sim, senhor. Abel Ferreira está em má fase? Também. Há quanto tempo? Ele não está trabalhando bem já há um bom tempo. Você tem toda a razão de perguntar isso. Essa é a sua opinião. Mas há um bom tempo, né? O Palmeiras não vive um momento glorioso, né? O Felipe Anderson, por exemplo, que passou nessa imagem, chutando logo no começo do jogo essa bola, ele ainda não estreou no Palmeiras, né? Ainda ele vai estrear. Ele vai estrear. Um dia desses ele vai estrear. Tigrinho estreou? Também ainda não. O Abel diz que ele está carregando um saco de cimento nas costas, né? E um saco de cimento pesa 50 quilos, para quem não sabe, né? Eu acho que ele está jogando com esse peso. O saco pesa 25 milhões de euros. Mas eu acho que ele tem potencial. Como ele é muito jovem, eu não cobro. Como não gosto que cobrem jogadores jovens que vão do Brasil para fora com 18, com 19 anos, quando volta um jogador com 20 e poucos anos, eu não posso achar que em meia temporada, em alguns jogos, ele é uma catástrofe, né? Porque algum jogador, o Veiga, por exemplo, para ser o Veiga que já demorou 2 anos. Então, é só um exemplo do próprio Palmeiras. Scarpa, 2 anos. O Scarpa também. Então, a gente vai vendo Rafael, 2 anos. que essas possibilidades existem, né? Agora, essa imagem do Veiga no toque de calcanhar dele, né? Essa imagem ficou ali. O árbitro, o Bandeira validou, o árbitro validou, o VAR também validou. Assistência bonita, hein? A letra dele é um negócio, sim, especial. Mas o goleiro estava na bola, o zagueiro acaba desviando e acaba saindo o gol do Palmeiras. O Walter fez uma partida espetacular, hein? O Walter é um grande goleiro, fez uma grande partida. O Palmeiras jogou mal o primeiro tempo, vou logo falar para entender direito. O Palmeiras jogou mal o primeiro tempo, mal. Eu pensei que já tivesse, que para o segundo tempo voltaria com 2 alterações, mas as alterações não foram feitas. Foram feitas ao longo da etapa complementar, até depois entrou o Sousa no finalzinho da partida, jogando um pouco mais aberto pelo lado do campo para fazer a diagonal que ele tanto gosta, mas ainda precisa ganhar mais tempo, mais ritmo, mais minutos, conhecer os companheiros. O Palmeiras toma gol. Esse gol que o Palmeiras tomou é a jogada mais manjada no futebol. Esse de 1818, lá na Inglaterra, ele já fazia esse tipo de lance. É verdade. Né? Porque a bola de um lado, cabeceia, vem um centroavante do outro lado e empurra para dentro do gol. E o Palmeiras caiu nessa armadilha, né? O Palmeiras fez um gol. Como é característica do Palmeiras, faz um gol, recua, para ter o contra-ataque, para ter a bola de velocidade, mas nesse de recuar, assim que toma o gol, o treinador bota um centroavante, fazendo a sua estreia, e bota mais um atacante, né? O Chico entra, quando jogava no Paraguai, quando jogava na Bolívia, era só Chico, né? Agora, como tem o Chico Kim, ele botou um sobrenome. Então, o Chico entra e faz o gol, e aí o time do Palmeiras não consegue apresentar um bom futebol. Que bom que o Abel tenha visto que o time do Palmeiras não jogou bem. Que bom que ele tinha dito que o time não está passando por um bom momento. Especialmente algumas peças do Palmeiras não estão se enquadrando num bom momento. Algumas peças passam longe de ser aquilo que a gente já viu. Eu ainda acredito no Rafael Veiga. Jogador com o potencial do Rafael Veiga não esquece de jogar futebol. Eu ainda acredito. Eu ainda acredito que o Tigrinho vai jogar o que a gente sabe que ele pode jogar.
Ah, mas ele custou caro e tal. Está chegando o Sousa. O Facundo ainda não está, né? O Felipe Anderson não estreou. Daqui a pouco eu acho que tem muita coisa para acontecer ainda no Palmeiras. O Palmeiras gastou para essa temporada 513 milhões de reais. Nossa Senhora. Pagaria boa parte de dívidas de grandes clubes do futebol brasileiro. O Palmeiras gastou 513 milhões de reais para fazer todas essas contratações. Todas com a aval do Abel. Hã? Todas com a aval do Abel? Não, todas pedidas pelo Abel. Tá. Não é um aval, é pedidas pelo Abel. Perfeito. Porque se ele não pedir, não sai. Que isso fique bem claro. Se não for palavra do Abel, não sai. Não sai. A presidente do Palmeiras não assina. Se o Abel não falar, não assina. Lógico que ele ouve os analistas de mercado. Claro, ouve todo mundo, vê todo mundo, mas a palavra final é do Abel. É ele que fala para a dona Leila que ele quer esse jogador e o pessoal vai tentar a contratação. O Palmeiras tem melhor elenco, tem um time melhor do que está jogando. E isso cabe ao treinador do Palmeiras. Ele é brilhante, magnífico, esplêndido. Eu sou o número 2 de ficar aplaudindo o Abel. O número 1 é o Zinho. Eu sou o número 2 de aplaudir o Abel. Mas ele não está trabalhando bem. Eu sou obrigado a falar isso. Eu sou comentarista esportivo. Eu não sou o analista de ver o que está acontecendo e de proteger alguém. Não tem proteção para ninguém. Se joga com o Felipe Luiz. Trabalhou uma ontem? Me dói falar do Felipe Luiz, me dói muito, porque eu tenho um carinho enorme por ele. Me dói muito. O Abel, eu sou o número 2. Mas está trabalhando mal? Está trabalhando mal. No Mundial de Clubes ele não trabalhou bem também. Não trabalhou bem. No Campeonato Paulista, foi tentar acordar no segundo jogo da final do campeonato e aconteceu o que aconteceu. O brasileiro passado. Porque o primeiro tempo... Não, o brasileiro passado, aquele jogo do Botafogo, era para o Palmeiras ter vencido, não venceu, teve um gol anulado e tal. Mas assim, o Palmeiras... A Libertadores passado. Também. Né? O Palmeiras perdeu 2 títulos para o mesmo time, o Botafogo, no ano passado. Né? Porque... E a Copa do Brasil para o Flamengo. E a Copa do Brasil para o Flamengo. Agora, o treinador do Palmeiras não está trabalhando bem. Como jogador não joga bem, como jornalista não analisa bem, como todas as profissões, tem um momento ruim. Esse é um momento ruim do Abel, do time e do Abel. Ironicamente, no momento que ele tem mais jogadores à disposição. Nunca teve um elenco tão bom, tão farto e tão bom. Né? Na minha opinião, ele divide nunca é um elenco tão farto e tão bom. Nunca teve. O Zinho falou que discorda? Falezinho. Eu paro. Não, eu discordo. Eu discordo. Assim, nunca teve um elenco melhor. O Paulinho tá jogando? Não. Mas contratou o Sousa agora? Está disposto. Agora. Então, contratou agora. Paulinho parou agora, contratou o Sousa na vaga do Paulinho? Eu não acho esse elenco melhor do que o que tinha Scarpa voando, Rony voando, Zé Rafael voando, Danilo voando. Eu não vejo que esse elenco é muito melhor do que os que conquistaram títulos pelo Palmeiras. Eu concordo que não está jogando bem. É um bom elenco, para mim é um ótimo elenco, mas não é o melhor que o Palmeiras já teve. Na era Abel, para mim é o melhor de todos. Então o Palmeiras gastou malzinho? Para mim... Não, o Palmeiras gastou como o Abel falou. Houve saída de muitos jogadores, tem que repor. Né? Saiu o Zé Rafael, foi buscar o Lucas Evangelista. Né? Foi saindo, saiu o Gabriel Menino, trouxe o Emiliano Martínez, saiu o Estevão, já sabia que ia sair, aí trouxe o Paulinho, mas infelizmente o Paulinho com os problemas de contusão, porque hoje se o Paulinho tivesse inteiro, ele seria o cara do time para substituir o Estevão. Mas fisicamente, e problema das contusões, infelizmente não aconteceu. Assim, eu tô querendo dizer o seguinte, o Abel foi bem claro, estamos no mau momento, realmente, está no mau momento. Ele e os jogadores. E eu volto a dizer o que eu disse ontem também, antes do jogo. O problema do Palmeiras é a criatividade com o momento final. O Palmeiras tem dificuldade quando joga em casa, por isso não está ganhando em casa. Pega um time muito bem postado, parabéns ao Mirassol, hein? Arrumadinho, hein? Organizadinho, não tem nenhum tipo de astro, mas é um time competitivo, que se coloca à disposição do treinador para sua forma tática, é o que pode fazer pelos investimentos que tem no Campeonato Brasileiro. Então é de a gente se elogiar, né? É o Rafael Guanais, ou Guanais, como é que fala? Rafael Guanais. Parabéns. Parabéns. Time arrumadinho, montadinho. E pega o Palmeiras, que
há algum tempo tem essa dificuldade de furar times com boa marcação, o Palmeiras às vezes joga melhor fora de casa do que dentro de casa. Que ele tem que propor o jogo, tem que insistir. Não ganhou nenhuma no Allianz ainda. Ofensivamente, os jogadores não vivem o seu melhor Nenhuma momento. vitória no Allianz Parque no Não vive campeonato. o seu melhor momento. Só fez 2 gols. Não vive esse melhor momento. Aí, assim, o treinador já falou, assumiu, sabe que realmente tem que melhorar. E, assim, agora eu não duvido que esse time possa melhorar, na mão do Abel, que já demonstrou isso. Não concordo quando ele apela, quando ele esbraveja, quando ele perde ali a razão e tal, mas o cara está há 5 anos, o que ele falou ali eu não achei nenhum absurdo de só estar investindo, porque com os títulos e com a venda, e se você pegar a venda do Estevão, do Hendrick e do Luiz Guilherme, é brincadeira, é coisa de bilhão. Então tem condição financeira de tentar repor, e nessa reposição, às vezes você contrata um cara que não rende, que não adapta, que não vai, que não acontece. E aí é trabalho dele, com os pés no chão e sem ficar bravo. Ele tem competência para isso, para trabalhar e montar esse time, para esse time voltar a jogar bem. Eu não duvido que o Palmeiras vai brigar por título. Não duvido. Tem que superar esse momento ruim ofensivamente. Vitor Ernesto Birner, você diria que Vitor Roque meio que se apresenta como um retrato do espírito desse Palmeiras hoje? Meio cabisbaixo, meio triste, sem confiança. Vamos até, enquanto você fala, mostrar os números do Vitor Roque neste empate de 1-1 contra o Mirassol no Allianz Parque. E o Pascoal, que fala que ele joga como ponta esquerda, pode ver nos deslocamentos em campo dele ontem que o Vitor Roque perambulou por outros setores do gramado. Olha, eu acho que o Palmeiras fez uma aposta muito alta no Vitor Roque. Pagou para o jogador um valor que o mercado europeu não pagaria naquele momento. Porque ele não conseguiu jogar fora. Mas eu também não acho que ele... Nem no Barça, nem no Betis. Isso, e ninguém pagaria 25 milhões de euros naquele momento. E quando se paga tanto para um jogador tão jovem, é porque você convence um jogador que provavelmente teria mercado em equipes menores, talvez até da Espanha naquele momento, a voltar para o Brasil. O que dificulta o retorno na Europa e o jogador sonha em jogar na Europa. Eu concordo que ele está carregando um peso enorme. 50 quilos que o Abel falou. Porque mesmo que ele não seja um craque, eu não sei se ele vai ser ou não vai ser, eu preciso esperar, ele é um jogador melhor do que ele tem sido. Só que eu acho que o Palmeiras tem um problema na ideia de jogo do Abel. O time do Palmeiras funciona ofensivamente quando ele rouba a bola na pressão. Na construção de jogo do Palmeiras, toque de bola, troca de posições, triangulações, o time não funciona há muito tempo. E quando eu olho as características dos jogadores do Palmeiras, seja o Facundo, seja o Felipe Anderson, seja o Rafael Veiga, a gente tem jogadores ali de posse de bola, que podem tocar bola, que podem impor um tipo de jogo diferente que o time do Abel parece que nem tenta fazer. Porque mesmo ano passado, quando o Palmeiras chega ao vice-campeonato brasileiro, o vice-campeonato brasileiro chama-se Sistema de Marcação e Estevão. Vamos roubar a bola, dá no Estevão que ele resolve. O Estevão resolveu muitos jogos ano passado para o Palmeiras ser vice-campeão brasileiro. Se não fosse o Estevão, o Palmeiras talvez não tivesse nem na terceira, quarta colocação, porque taticamente o time do Palmeiras não vem funcionando na construção de jogo há muito tempo. E eu me sinto muito confortável para falar do Abel, porque quando o Abel foi campeão da Libertadores pela primeira vez e no final do ano foi dar uma entrevista criticando o futebol brasileiro, muita gente disse que estava cavando a saída. Eu falei, não, ele está realmente satisfeito, ele ficou. Quando o Abel picharam o muro, porque perdeu do CRB, depois o Palmeiras dá 32 chutes no gol e sofrer só um e ser eliminado da Copa do Brasil, foi 32-1 mesmo, na expressão, eu defendi que o trabalho era muito bom. Antes do Abel colocar o Rony como centroavante, eu falo, o Rony tem que ser centroavante pelo jeito que joga, falei disso, as pessoas discordaram. Então, eu defendo muito o Abel e muitas das coisas que o Abel fez. Eu só acho, e essa é uma dúvida que eu tenho sobre o treinador Abel, que é um cara que vai melhorar muito como técnico, ele é um técnico jovem, vale lembrar disso aí, não é um técnico tão experiente assim, né? Um técnico que tem algumas passagens em clubes da Europa e uma passagem no Palmeiras histórica, ele é o maior técnico da história do clube. Eu quero saber se quando você dá mais jogadores de características diferentes, de jogadores que roubam a bola e são jogadores agudos, o meio campo que rouba a bola e aciona o jogador agudo, se quando tem que fazer um outro tipo de jogo, ele consegue.
Porque eu já vi, por exemplo, para mim o maior técnico reativo do século é o Simeone. Ou o Mourinho. Você dá muitos jogadores técnicos para o Simeone e ele se atrapalha. O time fica forte, competitivo, mas ele compete menos do que competia quando os jogadores eram mais limitados e tinha que fazer um jogo mais rústico e muito mais defensivo. O Abel está devendo isso, porque o investimento é para um jogo diferente. Não é para um jogo de você roubar a bola na minha pressão ou na pressão alta e fazer o gol. É para você fazer isso e mais coisas. Fazer o que o Felipe tenta fazer no Flamengo. Eu acho o elenco do Flamengo melhor que o do Palmeiras, mas eu acho que o Palmeiras tem um meio-campo bastante técnico para a média do futebol brasileiro. O Rios continua sendo o melhor jogador do Palmeiras. E a técnica não aparece no jogo com bola. O Palmeiras é forte quando ele acerta essa pressão alta, ou a pressão meia, 15 metros ali na frente do meio-campo e vai para a direção. O Palmeiras é muito forte. E o Palmeiras é muito competitivo. E o Palmeiras marca bem. Mas quando ele tem que propor contra um time fechado, o time não tem ideias. E isso eu espero do técnico. Isso não tem a ver com a venda de jogadores, com investimentos, isso tem a ver com a qualidade dos jogadores que lá estão, independentemente do Palmeiras ter investido 512 milhões de reais para brigar pelos títulos nessa temporada. Se o Palmeiras tem dificuldade, se o Abel Ferreira tem problemas, que dirá Hernan Crespo? Puxa! Então é isso, torcedor do Verdão, valeu por chegar até aqui no final do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Se você ainda não for inscrito aqui no canal, já se inscreva, ative o sininho de notificação para não perder nada que eu posto aqui no canal. Falou e até mais!